tempo que nós estamos assentados diante da palavra do Senhor, que o Senhor possa mais uma vez nos assistir nesse tempo. Aguardamos dele toda a provisão, toda a habilitação necessária para ouvirmos a sua voz. Quão necessário é que o Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos. Se o Espírito Santo não fazer isso conosco nessa manhã, nós não poderemos ouvir a voz do Senhor. Nós vivemos num tempo de uma carência muito grande. A carência de ouvirmos a voz desse que nós conhecemos, desse que nós confessamos que é o Senhor. Mas parece que os nossos ouvidos muitas vezes estão tampados e fechados. A nossa mente está abarrotada de conhecimento, mas os nossos ouvidos com imensa dificuldade de ouvir a voz do nosso Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nesse tempo de comunhão na palavra, porque quando nós nos colocamos diante da palavra, estamos nos colocando diante do próprio Cristo, do próprio Senhor, para que Ele possa falar e comunicar algo da parte do Pai aos nossos corações. Que o Senhor possa nos socorrer. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 29. Versículo 43. Êxodo 29, versículo 43. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. João, capítulo 17, Evangelho de João. Capítulo 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, destacando aí, para que vejam a minha glória. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós confiamos esse tempo nas Tuas mãos, a Tua bendita palavra. Pedimos ao Teu Espírito que nos dê toda a provisão necessária para esse tempo. Que o Teu Espírito mesmo possa abrir os nossos olhos, possa nos ensinar e falar as coisas a respeito de Cristo. Senhor, reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa carência de ouvirmos o Teu falar. Senhor, livra de nós mesmos, das nossas
na nossa boa capacidade, de tudo aquilo que achamos que serve, mas sabemos que somente o Senhor é aquele que serve, aquele que é útil. Que possamos, ao nos colocarmos em torno da Tua Palavra, te conhecer um pouquinho mais, da Tua glória, do Teu amor, da Tua vida. Pedimos o Teu socorro para esse tempo, que o Teu Espírito nos ajude e nos guarde debaixo do bendito e precioso nome do nosso Senhor. Amém. Esses versos que nós consideramos diante do Senhor, e assim que o Senhor permitir, iremos falar algo a respeito deles, mas sem fazer muito esforço, percebemos que nesses versos que lemos, a maior necessidade no que concerne ao povo de Deus, e vimos que também essa era a necessidade do povo de Deus na antiga aliança, a maior necessidade do povo de Deus sempre foi conhecer o Senhor. À medida que essa pessoa ia sendo conhecida e vista, não apenas o conhecimento natural, mas um conhecimento espiritual, onde a necessidade da luz e da revelação do Espírito, na medida que esse povo conseguia contemplar e ver a glória de Deus, a glória da pessoa do Filho, era nessa medida de luz que o povo ia sendo, então, conformado a Ele mesmo. Então, está muito claro que nesse progresso e processo de santificação, há um caminho muito claro em todas as Escrituras. E penso que exatamente esse é o tempo em que nós vivemos como igreja, e essa também é a necessidade que nós temos, de abrirmos a palavra e buscarmos, então, a própria pessoa e glória de Cristo. Vivemos dias de restauração, não há dúvida. Vivemos dias de necessidade de restauração da palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para a história da própria igreja e tudo que ela já recebeu através dos servos do passado, quantas coisas nos foram confiadas, quantas bênçãos nos foram confiadas. E parece que nós olhamos para o próprio corpo de doutrina e vemos que praticamente todas as doutrinas foram restauradas. O Espírito Santo trabalhou fielmente. Quantos concílios foram feitos, quantos servos doaram suas vidas para que a doutrina verdadeira permanecesse e chegasse até nós. Então, sem dúvida nenhuma, nós somos muito privilegiados, porque temos praticamente todo o corpo de doutrina bem fundamentado e bem alicerçado, a qual nós nos apoiamos. E graças a Deus por esse corpo de doutrina. Estamos fundamentados, estamos seguros. Tudo que envolve a doutrina, envolve o fato, envolve a obra que Cristo fez. Tudo que foi restaurado pelo Espírito Santo, não há mais necessidade de nenhum tipo de restauração nesse sentido. É nós colocarmos em dúvida aquilo que o Espírito Santo já fez. Então, qual é a necessidade nos dias de hoje, como igreja do Senhor, olhando pelo quadro que ela se encontra, olhando para a palavra de Deus, qual seria então a restauração, qual a necessidade então de restaurar ou recuperar algo na palavra de Deus? Irmãos, eu não sei como que cada um de nós tem aberto a Bíblia e olhado para ela. Talvez nós abrimos a palavra de Deus buscando tantas respostas, tantas coisas, tantos ensinos, e tudo isso tem o seu lugar. Tudo isso tem a sua importância. Mas será que, ao abrirmos a palavra de Deus, será que é isso que nós devemos buscar em primazia? Então, nós devemos considerar essas coisas diante do Senhor. Se nós queremos crescer, nós vamos ler logo um outro verso, se nós queremos crescer em maturidade espiritual e crescermos realmente como filhos de Deus, e essa é uma grande necessidade no tempo em que vivemos como filhos de Deus, quanta necessidade há de amadurecimento, quanta distração, quanto nós estamos ainda como filhos de Deus, como realmente meninos muitas vezes, distraídos com um monte de coisas, buscando até muitas coisas, até mesmo dentro da própria palavra de Deus, se perdendo muitas vezes dentro da própria busca da palavra de Deus, porque estamos buscando algo que não é central, que tem o seu lugar, mas não é central. Então, que o Senhor possa, pelo Espírito, restaurar essas coisas.
Ao abrir a palavra de Deus, devemos estar buscando a pessoa de Deus. Se nós olharmos para as 3 dispensações, a do Antigo Testamento, a do Novo, e olhar as 3 pessoas, então, melhor dizendo, as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, nós vamos ver que essas 3 pessoas, elas são mas são pessoas distintas. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que aquele povo, eles deviam buscar o conhecimento da pessoa de Deus. Se você olhar para a lei e tudo que foi escrito, que foi dado a Moisés, qual será a ideia de Deus quando Ele deu a lei àquele povo? Penso que isso pode nos ajudar um pouco a compreendermos o que o Senhor está querendo dizer nesses dias e no tempo que vivemos. Nós olhamos então para toda a lei que foi dada através de Moisés, aquela instrução de tantas coisas que eles deveriam fazer, e aquele povo, quando recebeu a lei do Senhor, eles deram uma resposta mediante aquilo que eles receberam. E sabemos que Deus é santo, e portanto a lei que Deus deu também é santa. Romanos vai dizer que ela é santa, ela é boa, ela é perfeita, ela é reta. Não há nada de errado com a lei de Deus, porque Deus é perfeito. Então ela não poderia estar errada. E quando nós olhamos então, onde está o erro? Qual foi o problema então daquele povo que recebeu essa lei santa e perfeita? É claro que o problema está no homem, o homem corrompido. Mas há uma outra pergunta que nós devemos fazer sobre isso. Então sabemos que o erro está no homem e não está na lei. Mas aquele povo da antiga aliança deu uma resposta quando eles receberam a lei. A resposta foi: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Essa não foi a resposta do povo de Deus, foi a resposta. Mas nós olhamos para o povo de Deus e vemos que aquele povo, eles não cumpriram aquilo que eles falaram. Então, aonde que eles erraram? Será que é só no cumprimento dela ou não? Nós iremos perceber, porque Gálatas vai falar sobre isso, que a lei foi dada como um aio, como um tutor, para que o povo fosse conduzido a Cristo. Então, onde está o erro? O erro é que quando eles receberam a lei, eles deviam, a lei foi dada para que eles conhecessem e encontrassem a pessoa de Deus. Esse foi o desvio, esse foi o erro. A lei foi dada para que aquele povo se aproximasse e conhecesse a Deus, e não propriamente as coisas que Deus queria que eles fizessem. Está incluído, e seria um resultado daquele povo que buscasse a Deus em primeiro lugar. E isso é válido para nós hoje. Então, estamos nós agora diante da palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo. O Novo Testamento foi escrito, quantas cartas lindas nós temos, quanto conhecimento, quantas instruções, quantos princípios, quantas coisas nós olhamos para a palavra de Deus e vemos aquilo que podemos ou que não podemos, que devemos ou que não devemos. E olhamos para nós mesmos como filhos de Deus e vemos que nós somos tão falhos e erramos em tantas coisas. Com isso que nós já temos todo esse corpo de doutrina pronto. Talvez erramos em coisas que já conhecemos. Então, onde está, novamente, o desvio? Penso que o desvio está na mesma coisa que aquele povo, então, errou. Então, nós devemos abrir a palavra de Deus e encontrar a pessoa de Cristo. Tudo que nós temos diante dos nossos olhos é para que nós venhamos a conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Se isso não acontecer, se os nossos olhos não forem abertos para isso, nós sempre estaremos gastando tempo com as coisas. Com isso pode, com isso não pode. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A questão está se nós somos dominados por ela. Agora, como não ser dominado pelas coisas? Só há uma maneira, na medida que o nosso coração vai sendo ganho por Cristo e por Cristo mesmo, e só Ele. Então, esse é o caminho correto de abrirmos, então, a palavra do Senhor. Esse é o princípio, essa é a necessidade de restauração. Caso isso não aconteça, amados, nós iremos continuar discutindo temas, e mais discussões, até quando nós iremos prosseguir dessa forma como igreja do Senhor? Quantos foram os resultados negativos de defesas de ideias, de opiniões, daqueles que têm a sua mente mais forte, mais capacitada? E cada um levanta
o seu próprio nome, a sua própria defesa. Que o Senhor possa nos ajudar nesses dias. Quando nós nos entregamos e compreendemos a obra que o Espírito Santo está fazendo, essa obra ela é diferente daquilo que o homem está buscando. A interpretação do Espírito Santo para a sua igreja é uma questão de revelação, não é uma questão humana, não é uma questão de nós reunirmos alguns versos segundo a nossa boa mente e a nossa capacidade e fazermos desses versos a nossa interpretação, o nosso conhecimento. E quando nós tratamos a palavra de Deus dessa forma, geralmente nós estamos colocando acima da palavra de Deus e julgando também uns aos outros. Isso é o resultado negativo daquilo que é o conhecimento do bem e do mal. Precisamos sempre lembrar que tem esse aspecto, que o homem tomou o conhecimento do bem e do mal. Quando o homem caiu, todo o seu ser foi afetado, o espírito, alma e corpo. A nossa mente foi afetada pela queda. E se nós prosseguirmos, então, nessa linha de conhecimento do bem e do mal, nós sempre iremos tratar as Escrituras segundo os nossos interesses. Nós sempre iremos medir forças. E aqueles que são, então, mais capacitados, aqueles que têm mais facilidades, então eles vão vencer. Mas dentro do povo de Deus não há distinção de pessoas. Não há classe. Não há aquele mais instruído ou menos instruído. Alguns têm mais facilidade de armazenar algumas coisas, outros não têm. Mas dentro do povo de Deus, essa distinção não existe. Então, seria o privilegiado aqueles que têm uma mente melhor, uma melhor capacidade de reter algumas coisas. Tudo isso está sendo retido aqui, no campo da nossa mente. E precisamos lembrar que, na queda, foi afetado nosso espírito, alma e corpo. Então, essa mente nossa, que está na alma, ela também foi afetada. Enquanto isso não mudar no nosso coração, nós iremos sempre buscar as Escrituras segundo o nosso bem-querer e o nosso interesse. E precisamos buscar as Escrituras segundo os interesses e o querer e a vontade de Deus. Irmãos, sem nós crescermos no conhecimento da vontade de Deus, não podemos avançar como filhos de Deus. Se não avançamos como filhos de Deus, se não amadurecemos como filhos de Deus, nós não poderemos exercer o serviço de sacerdócio. Esses filhos precisam crescer espiritualmente, amadurecer como filhos maduros, e só tem um caminho, debaixo da luz e da revelação do Espírito Santo na palavra. Devemos estar em total dependência, quando abrimos a Bíblia, em total dependência do Espírito Santo para que Ele comunique algo que na nossa mente não tem condições, porque ela é uma mente egoísta. E se o Senhor permitir, nós iremos falar um pouco sobre esse aspecto, porque essa mente foi afetada. Então, graças a Deus pela obra do bendito Espírito Santo, essa terceira pessoa, a qual nós devemos considerar seriamente. Toda a Assembleia, cada um de nós, depende da obra desse Espírito Santo. Lembremos que Deus, naquela dispensação, Ele realizou algo singular. E se nós olharmos lá em Êxodo 25, versículo 8, nós vamos ver que a vontade de Deus ali era o quê? Que esse Deus se colocasse no meio dos homens e viesse habitar no meio dos homens. Quando nós vamos olhar isso em João, nós vamos ver que lá em João 1,14, nós temos a mesma coisa. Só que ali, então, é uma outra dispensação. E nós temos ali o quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, você tem agora a pessoa do Filho vindo e habitando no meio de nós. E agora nós estamos em qual dispensação? E será que a igreja tem percebido em qual tempo ela está vivendo? Será que os nossos olhos estão apercebidos em que tempo ou em que dispensação? Talvez a gente até saiba. Talvez a gente olhe, não, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Sim, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Mas mais especificamente, quem que está atuando hoje no que concerne ao corpo de Cristo? Quem que está realizando hoje na igreja uma obra? Irmãos, se isso não é claro para nós, a ação dessa terceira pessoa,
a nossa luz e revelação e conhecimento e um relacionamento mais profundo com a pessoa de Cristo, ela é quase que impossível. Nós só podemos avançar naquilo que Efésios chama do pleno conhecimento, Colossenses fala do pleno conhecimento, Filipenses fala do pleno conhecimento. Está falando de um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Isso só é possível mediante a luz e a revelação do Espírito. E é exatamente esse mesmo Espírito que está operando em nós a vontade de Deus. É Ele que está trazendo essa palavra viva e eficaz, essa terceira pessoa. É Ele que está aplicando essa palavra em nós, nos conformando à própria imagem de Cristo. Sem essa terceira pessoa, nós não iremos avançar. Não há crescimento espiritual. Não há uma clareza a respeito da palavra de Deus. Revelação não é o nosso entendimento acerca da palavra. Revelação não é uma somatória de textos que nós achamos e argumentamos. Isso não é revelação. Revelação é a abertura do céu. É algo que nós não podemos tocar, a não ser que o Espírito Santo abra e traga a luz da palavra de Deus. E assim possamos conhecer, então, um pouco mais da pessoa do nosso Senhor. Esse é o caminho. Então, nós temos essas três pessoas atuando em tempos diferentes, visando o cumprimento do mesmo propósito, do mesmo querer. Então, abramos lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Vamos ler a partir do 3, Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós vamos examinar rapidamente algumas coisas aqui e buscarmos compreender o que está no coração e na mente de Deus. Qual seria o caminho, então, para que nós pudéssemos avançar como filhos de Deus para a maturidade? Será que o conhecimento seria suficiente? Qual seria o caminho, então, correto? Então, examinando esses versos aí, especialmente o verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, penso que há algo que a igreja talvez tenha deixado a sua posição correta, a posição de amor a Cristo, a posição elevada a qual Cristo nos colocou como povo de Deus. Essa posição que fala muito da questão do fato. Todos nós, e isso pode nos ajudar um pouco, todos nós estamos no que concerne ao fato, no que concerne ao que Cristo fez. Todos nós estamos em uma posição em Cristo. Todos nós, aqueles que já foram justificados, que creram no Senhor, eles têm essa posição. Essa posição não é mérito nosso, e sim da graça do Senhor. Todos nós estamos na posição em Cristo Jesus. Todos nós estamos unidos nele. A igreja se encontra em uma posição de privilégio. Tudo isso é verdadeiro. Mas qual é a nossa percepção? Qual é o nosso sentimento com relação a essas coisas que já nos foi dada? E por isso que ele inicia falando aí, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Tudo que concerne ao que Cristo fez, tudo que concerne ao cumprimento da vontade de Deus, nos foi confiado através de Cristo. Mas esse é o fato. Qual é a nossa expectativa? Qual é o nosso experimento? Qual tem sido a nossa experiência que se fundamenta no próprio fato da palavra de Deus? Não uma experiência visionária, não uma experiência almática, não um sentimento. Mas qual é
a nossa experiência pessoal e coletiva. Porque o próprio livro de Efésios, no capítulo 2, 6, está assim, 5 e 6. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, é muito claro que esse versículo 6 trata do lugar em que Cristo nos colocou, um lugar de imenso privilégio. Agora, irmãos, nós, como igreja, permanecemos nesse lugar em que Cristo colocou? Não há outro caminho de avanço. Se nós, na nossa vida, na nossa experiência com o Senhor, baseado nesse fato, não permanecemos nesse lugar em que Cristo nos colocou, o resultado sempre será uma busca nas coisas cá de baixo. E o conhecimento não vai mudar isso. O quanto nós temos crescido no conhecimento da pessoa do nosso Senhor. Nas palavras de João, você quer a mesma ideia nas palavras de João? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso é exatamente a mesma coisa. É o fato consumado, ao qual nós estamos firmes e seguros, e graças a Deus por isso. Mas qual é, então, o nosso experimento sobre isso? Ou nós estamos vivendo aqui com nossos olhares aqui embaixo, e buscando tudo aquilo que é terreno, até mesmo um conhecimento daqui de baixo? A nossa mente nunca alcança aquilo que é a vontade de Deus. Isso só pode ser visto na medida que nós nos apropriamos dessa posição a qual nós já temos. O Espírito de Deus testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma verdade. Mas todos esses filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus? Então nem todos. Então você tem aquilo que Ele nos deu, a habitação do Espírito Santo. Mas necessitamos sermos guiados pelo Espírito. E isso é crescimento espiritual. Então, quando João vai dizer permanecer em mim, em João capítulo 15, falando da videira, ele usa 12 vezes essa palavra. É a palavra uma das palavras preferidas de João. 12 vezes. Na primeira epístola e segunda, você vai encontrar ela talvez umas 22 vezes, essa palavra permanecer. Agora, se nós pensarmos em João, usando essa expressão, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, seria um tanto até estranho. Porque é de João mesmo que nós ouvimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é ele também que falou em João 14, 17, que esse Espírito estaria dentro de nós, não é? Então, como que agora esse mesmo João vai dizer que há necessidade de nós permanecermos nele? Ora, ele está dentro de nós ou não está dentro de nós? João diz que ele está e que ele veio e que ele habitou em nós. E por que ele está dizendo a necessidade de permanecer nele? E ele está dizendo que se isso não acontecer, se a igreja não retornar ao lugar onde Cristo nos colocou, nada nós podemos fazer. Porque essas são as palavras de João. Se nós não permanecemos nele, porque sem mim nada podeis fazer. Então essa é a posição tão privilegiada ao qual nós devemos retornar. Para que esses filhos então exerçam e ocupem a posição de maturidade. Que é exatamente essa ideia, então, no versículo 5 aí da carta aos Efésios. Então, essas bênçãos confiadas, todas elas estão em Cristo. Quando Paulo diz que ele estava crucificado para o mundo, mas ele não diz só isso. Ele diz que ele está crucificado para o mundo e o que mais? E que o mundo estava crucificado para ele. Então, o mundo está vendo Paulo como alguém que não tem interesse. São os dois lados. Nós podemos até falar que estamos crucificados para o mundo. Mas o que vai testificar se isso é verdadeiro? Se o mundo olhar para nós e falar, realmente, eles são um povo que estão crucificados para o mundo. Eles são um povo apartado e não um povo misturado. O que rege é o céu e não a terra. O que governa é a vontade do céu e não nossas vontades terrenas. Quando abrimos a palavra, buscamos a mente e o coração de Deus e não o nosso coração e não o nosso entendimento.
E essa é uma grande diferença. Então o mundo enxergava Paulo como um crucificado, porque o mundo perdeu interesse em Paulo. Então podemos confessar algumas coisas, mas nem tudo está sendo testificado no nosso viver. Podemos até mesmo confessar que estamos nessa posição, mas cuja vida não condiz, cuja mente não é renovada. Há uma mente carnal, há uma mente humana, há uma mente que busca as coisas daqui de baixo. Uma mente que se apoia, escute, até mesmo no conhecimento. E lembre-se, esse conhecimento, ele foi afetado pela queda. E a Bíblia fala tanto da renovação da mente, de termos a nossa mente transformada, conformados a Ele. Uma mente do Espírito, porque o Espírito tem uma mente. A mente do Espírito em nós. Então esse é o lado de qual nós devemos experimentar. E quando perdemos, quando a igreja então perde essa posição, ela deixa de experimentar tudo aquilo que é da pessoa de Cristo. Ela perde o frescor, ela perde a beleza da palavra de Deus, a beleza de estarmos congregados em torno de Cristo, a beleza de nos assentarmos na nossa casa a sós com o Senhor, e não sairmos dali não apenas com aquele monte de conhecimento. Será que isso tem sido a inquietação do nosso coração? Seja no nosso tempo solitário com o Senhor? Será que fechamos a porta do nosso quarto e falamos, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não tocar a Tua pessoa? Será que quando nós nos congregamos como um tempo como esse, qual é a nossa motivação central de busca nessa manhã? Deveria haver um incômodo no nosso coração, Senhor, eu não quero sair daqui apenas com algumas instruções a mais. E talvez, e é bem provável, que nenhum dos textos que nós vamos ler aqui seja desconhecido dos irmãos. Mas se há uma obra que o Espírito Santo está realizando, e é uma obra viva e eficaz e fresca, então todas essas palavras podem sim ser um renovo para nossas vidas, e sairmos daqui um pouquinho mais, com uma porção do que é a pessoa de Cristo. Você quer uma referência de um servo da Bíblia para ver se isso é verdade ou não? O mesmo servo João, penso que é uma boa referência. Ele viveu 90 anos, seguindo o caminho da cruz. E se há algo que governou a vida de João, está em João 13, 25. Qual foi o segredo de João na sua caminhada? E por que João tomou a cruz por 90 anos? E você vai abrir em Apocalipse e você vai ver que com todo esse tempo, aí tem uma expressão lá interessante, porque fala assim, e João foi achado em espírito, porque ele seguia o Senhor fielmente. E, irmãos, e nós olhamos para a palavra com aquele conhecimento que nós já temos, e achamos que isso foi um crescimento espiritual. E crescimento espiritual não se mede pela quantidade de livros que temos, de livro que lemos, se a nossa prateleira está cheia de livros, de quantas conferências participamos, tudo isso tem o seu lugar. Mas podemos ter tudo isso e não ter a Cristo. Aquele povo da antiga aliança se esforçou tanto em cumprir a lei e não conhecia a pessoa de Deus. Abra um texto em Deuteronômio, no capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3, só destacando algo interessante. Deuteronômio, capítulo 6, verso 3 e o verso 4. Diz assim, só essa primeira palavrinha. Ouve, pois, ó Israel. Olha essa primeira nota, ouve. É a primeira nota do Senhor. Se você quiser fazer essa busca no Antigo Testamento, e veja quantas vezes você vai encontrar o Senhor pedindo isso. Ouve, ó Israel. Abra os seus ouvidos, destampe seus ouvidos. E será que não é essa a mesma voz do Espírito? Se você for buscar isso lá em Hebreus, você vai ver que é.
Se você examinar as 7 cartas de Apocalipse, você vai ver que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não aquilo que nós estamos retendo por nossa própria mente. Não aquilo que eu estou examinando as Escrituras e retendo conforme o meu conhecimento e o meu interesse, por causa da nossa alma egoísta e a nossa mente que gira em torno de nós mesmos. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era para ser provada. E tudo que toca o conhecimento, seja do bem e do mal, precisamos da ajuda do Senhor, para que possamos tocar essas coisas no Espírito. João foi achado em Espírito e pôde contemplar a glória do Senhor, o Senhor na glória. Depois dele caminhar, então, fielmente ao Senhor. Então, essa nota, ouve, pois, ó Israel. Aí o verso 4 de novo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Olha o que eles tinham que ouvir. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era isso que eles tinham que ouvir em primazia, em primeiro lugar. E aí você tem os 5, que é um mandamento conhecido. Então, qual que era a primeira nota e qual que era a maior necessidade que os ouvidos deles fossem destapados? Ouve, ó Israel, o quê? Amarás o Senhor de todo o teu coração. Não eram as instruções sobre esse Deus em primeiro lugar. Eu nada pedi para vocês, eu não falei nada de holocausto, de sacrifício, não era isso que eu queria. Eu queria uma coisa só, ser o vosso Deus. Foi isso que o Senhor pediu. Então nós estamos aqui de novo como igreja do Senhor. Penso que o clamor do Espírito é o mesmo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Hoje, se ouvirdes a minha voz, a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como foi na provocação daquele povo, então, que pereceu no deserto. Por que eles pereceram? Porque eles não conheceram a pessoa de Deus. Mas houve, sim, uma geração fiel, que conheceu ao Senhor. E essas, então, desfrutaram da terra e da plenitude de Cristo. Porque eles permaneceram na posição correta, na posição espiritual adequada. Isso é o verdadeiro crescimento espiritual. Esse é o progresso da vida de santificação. Só pode haver uma carreira se nós permanecermos naquele lugar em que Cristo nos colocou. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se Cristo não está edificando a sua igreja, nada podemos fazer, a não ser estarmos aquietados nele, na presença dele, buscando a ele em primazia. Então ouve, ó Israel, e os 5, então amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Um mandamento que nós sabemos de cor, não é? Mas é a primeira nota do Senhor. E qual era então, como eu estava falando, o segredo de João? Em João 3:25, João reclinava a sua cabeça no seio do Filho. Então, você quer saber o segredo de João? Não era somente as instruções que ele recebeu do Senhor, era muito mais. João reclinava a sua cabeça no seio do Filho. E sabe o que acontece? Porque através do Filho é que nós conhecemos a vontade de Deus. Então, João, com seus ouvidos, ele escutava o batimento do coração do Filho. Se nós não ouvirmos o batimento do coração do Filho, nunca nós podemos conhecer a vontade do Pai. Ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode conhecer o Pai senão por mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então João, reclinando a cabeça no seio do Filho, ele escutava o batimento então do Filho. E o que ele conheceu ali? Que o Filho anelava pelo Pai e que o Pai anelava pelo Filho. Irmãos, que grande mudança se isso acontecer conosco. Porque quando nós começamos a buscar as coisas de Cristo, o que nós temos encontrado a respeito da pessoa de Cristo?
Será que nós temos buscado apenas os seus ensinamentos, que são preciosos, que são maravilhosos? Entenda, não estamos descartando nada daquilo que Cristo fez, nada do que Ele ensinou, nada do que as cartas de Paulo nos têm a dizer, nada disso. Mas que grande mudança é essa? E isso governou a vida de João, porque quando ele se aproximou do Filho, ele encontrou um lugar no coração do Filho, mas qual era o lugar que ocupava o coração do Filho em primazia? O Pai. E por outro lado, ele, conhecendo o Pai, ele via que no coração do Pai há algo central também que governa todas as coisas. E o que é que governa o coração do Pai? O Filho. Irmãos, se isso não mudar na nossa vida, se nós não tivermos voltado para Ele, sendo satisfeito nele, entendendo que Ele é o centro de tudo o que Deus fez, de toda a criação, de toda a vontade, de todo o prazer, aquela palavra ali em Efésios, beneplácito, segundo o seu bom prazer. Aquilo que dá prazer para Deus o Pai é o Filho. Se as nossas vidas não se voltar a Ele, para conhecer Ele, nunca haverá satisfação no povo de Deus, nunca haverá contentamento, sempre estaremos buscando as coisas terrenas, buscando um contentamento passageiro, seja na vida familiar, seja na vida coletiva, seja na vida pessoal. E nós vemos um povo, falando da igreja de Deus, totalmente desassossegada, correndo atrás de tantas coisas, porque ela não tem visto isso, elas não têm encontrado esse lugar, e vendo que o Pai tem o Filho como centro de tudo, e se as nossas vidas não for convertidas nisso, nós iremos continuar buscando até mesmo conhecimento, e conhecimento, e conhecimento, e conhecimento. E muitas vezes vemos um resultado desse conhecimento, sabe o quê? Pessoas com muito conhecimento, cujo coração é árido, é seco, é crítico, é juiz. Então, como que pode um conhecimento, estamos falando do conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, como que pode um conhecimento espiritual fazer e transformar nossos corações em pessoas críticas, soberbas? Você já pensou sobre isso? Já falamos. A palavra de Deus não está errada, ela é perfeita. Irmãos, guarde uma coisa no seu coração: a soberba, ela anda junto com o conhecimento. Se nós não rendermos a obra do Espírito Santo, a soberba vai tomar lugar em nossos corações, e nós vamos tornar um povo crítico, juiz de si mesmo, doutores da palavra de Deus, acima da palavra de Deus, se colocando na posição a qual Ele não chamou. Nós somos servos da palavra de Deus, e somos chamados para crer e não questionar, e abrimos a Bíblia buscando respostas. Eu quero saber o que é isso, eu quero saber o que é aquilo, eu quero saber quando que nós vamos ser arrebatados, eu quero saber qual é o chip, quem é o anticristo. Todas essas coisas têm o seu lugar, mas não é central, não é a busca central da palavra de Deus. Mas porque o conhecimento faz isso conosco, faz buscar resposta e resposta. E sabe de uma coisa? Quando nós fazemos isso, tem mais uma coisa: a resposta que nós queremos é a que nós queremos ouvir, e não o que o Senhor quer falar. Então nós vamos buscar, pelo conhecimento, encontrar irmãos ou pessoas que têm o mesmo pensamento, mas isso não significa que Deus falou conosco. Que o Senhor nos ajude, irmãos, como igreja, em dias que nós vivemos tão difíceis. Parece os dias como o de Ana, onde as visões são raras, escassa, tem muita coisa, tem muito entretenimento, muitas vozes, como já foi dito, muitas coisas estranhas. Se o povo de Deus não permanecer nele, não retornar para o lugar onde Cristo nos colocou, nós nunca iremos ver o Senhor. Para que por meio do quê? Nós lemos lá em Êxodo,
para que por meio de minha glória seja o quê? Santificado. Você acha que você está sendo santificado pelas práticas daquilo que você está fazendo? Santificação não tem nada a ver com isso. Santificação tem a ver com a presença da glória do Senhor. Se isso não acontecer, não há santificação. Essa é a verdadeira santificação, cuja a palavra santificação que nós examinamos lá em Hebreus 12, aquela palavra que aparece ali, ela está falando de consagração. Aquela palavra mencionada ali é a palavra hieros. Muito lindo aquela expressão de Hebreus e muito significativo, porque está falando de santificação. A palavra ali é hieros, que fala de uma relação. Escute isso daí. Uma relação especial com Deus. É o significado da palavra hieros. Porque a palavra consagração na Nova Aliança, ela aparece com vários significados, trazendo a mesma ideia. É que nem quando aparece em 1 Pedro, no capítulo 15, se eu não me engano, 16. Sede santos porque eu sou santo. A palavra que aparece lá. A palavra ali também é consagrado. A ideia ali, sede consagrado porque eu sou consagrado. A palavra que aparece ali é ágios. A mesma palavra para santos, que traz a ideia do quê? De separação. E você vai ver que a nota é o quê? Sede consagrados, porque eu sou, na verdade, sagrado, o próprio Senhor. É a mesma ideia. E isso mostra novamente o fato. Descansamos nisso, graças a Deus, porque Ele é santo. Então nós sabemos que nós somos nele santo. Isso é o fato. Mas em Hebreus 12, no versículo 14, ele não está falando do fato. Ele está falando que esses então que são santos, esses que são sagrados por causa do Senhor, eles devem agora crescer numa relação profunda e especial com o Senhor. Ali então é hieros. E ele vai dizer que sem a santificação, ninguém. É o significado ali. Há necessidade de termos os nossos olhos abertos para ver a pessoa de Cristo. Se isso não acontecer, não existe nenhum tipo de crescimento. Nunca iremos atingir aquilo que Efésios está falando, no versículo 5, a adoção de filhos, colocados na posição de maturidade. E quando então esses filhos avançam, então nós podemos servir ao Senhor e uns aos outros como sacerdócio. Bendito Deus e Pai, mostrando as duas coisas. Os filhos precisam amadurecer, deixar a sua vida terrena, deixar a sua vida de criança e crescer em maturidade, conhecendo o Pai. Como que podemos conhecer o Pai? Conhecendo o Filho, colocando nossos ouvidos no coração do Filho. E o pulsar do Filho vai dizer assim: eu amo o Pai. E conheceremos o Pai e saberemos que o Filho tem a primazia no coração do Pai. Essa não é a comunhão essencial da nossa vida? Essa não é a base para nós vivermos em união, o Pai e o Filho? O Senhor nos chama para participar dessa bendita e santa comunhão. Então a palavra santificação lhe traz essa nota tão linda e tão importante. Então, que o Senhor possa nos ajudar e falar aos nossos corações sobre essas coisas. Há necessidade de ocuparmos a posição em que Ele nos colocou. Retorne lá para Efésios ainda, no capítulo que lemos. Capítulo 1, então, no verso 4 e 5, vamos ler novamente. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Agora olhe com atenção essa outra nota. Então esse verso está muito claro que diante do Senhor nós só podemos fazer uma coisa. Porque o início das coisas está antes de tudo.
Eu não sei qual é o sentimento de cada um diante de um verso como esse, ou, aliás, o nosso sentimento diante dessa carta. Porque o lugar da onde o Senhor começa a falar, nós precisamos do coração humilde e nos render ao Senhor e compreender que do lugar da onde essas coisas estão vindo, a mente caída, ela é totalmente desqualificada. Da posição onde o Senhor começa a jorrar essas verdades, a primeira coisa que deve acontecer conosco é despir de tudo aquilo que nós achamos que pode ser útil para conhecer o Senhor. Assim como nos escolheu nele. Irmãos, não se ocupe, nem se distraia aqui nesse verso com o assunto da eleição. Como nós falamos, se nós tratarmos essas coisas no campo do conhecimento, isso aqui pode gerar uma discussão. Do que você pensa sobre eleição, não é o central nesse verso. Olhe com bastante atenção e você vai ver que não é. Independente de como você entenda ou não, isso não é o central. A questão é que o Senhor tem uma vontade santa, perfeita, justa e reta. E que essa vontade não vai ser alterada em nada. E Ele irá cumprir plenamente o seu eterno propósito, como está aí na carta também. Ele irá cumprir plenamente o seu propósito. Então isso é que está no coração de Deus, em um lugar em que a nossa mente não pode entrar. A não ser que, graças a Deus, pela luz e obra do Espírito Santo, Ele então abre essa vontade através do Filho, de maneira maravilhosa. Então Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Essa é a primeira nota. E você vai ver aí que Ele está falando que Ele nos, não me. Porque o Senhor está falando que no coração do Pai há o Filho. E no coração do Filho, no que concerne a isso daqui, há a sua noiva. Isso aqui governa o coração do Pai. Para o Filho, a sua noiva. E para o Pai, aquela família conformada à imagem de Cristo. É isso que está antes da fundação do mundo. Se isso não governar as nossas vidas, nós não queremos viver de maneira adequada como igreja. É isso que está nele antes da fundação do mundo. Essa é a vontade do Pai, que está em Cristo. E novamente, você é enfático nessa questão. Novamente, quando nós olhamos para isso, nós vamos encontrar de novo o fato e a experiência. Nele somos santos. Não é assim? Nele somos eleitos. Quem é o santo de Deus? Está vendo como a nossa mente está sempre voltada para nós? Existem alguns versos na palavra que a nossa mente deveria ser transportada rapidamente para o Filho. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Rapidamente a nossa mente deve pensar o seguinte: Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas há um homem segundo o coração de Deus. E Davi expressou apenas uma porção desse homem. Nós devemos ser rápidos em perceber que há um homem que está no coração de Deus, e esse é seu Filho. Então ele é o santo de Deus, e porque ele é o santo de Deus e nós estamos nele, somos santos. Ele é o eleito de Deus, e porque estamos nele, somos os seus eleitos. Então esse assunto deveria nos levar a uma coisa só. Sabe qual é? A adoração. Esse assunto não deveria levar à discussão, e muito menos à divisão. O assunto da eleição deveria nos levar à adoração e tirar dos nossos pés as sandálias, como fez Moisés e como fez Josué. Tirar as sandálias de todo o nosso conceito humano, porque aqui nós precisamos fazer isso. Conceito da sua opinião, da sua ideia, porque a posição em que o Senhor nos chama e da posição da onde Ele está falando é elevado demais. Os tempos eternos.
Como que podemos ver essas coisas? Pela obra de revelação do Espírito Santo. Ele abrindo então aquela janela e fixarmos os nossos olhos então nessa bendita esperança que conhecemos. E jamais tirar os nossos olhos dele mesmo. Fixarmos os nossos olhos. Isaías vai dizer: olhai para mim e sede salvos. Aquela salvação progressiva. Ou seja, quando nós tiramos os olhos dele, deixamos de ser diariamente salvos. Olhai para mim e sede salvos. Permanecei em mim e sereis salvos. Esse é o lado que toca a nossa vida, de permanência nele. Então ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vamos caminhar um pouquinho mais para sermos o quê? Santos. Então precisamos colocar um pouco de atenção. Quando que essas coisas aconteceram? O texto já falou. Então o que está no coração de Deus? Ser apenas filhos? Olhe para o verso aí e examine você mesmo. Nós nos contentamos apenas com sermos filhos de Deus. Já é muito bom. Já é um grande privilégio sermos filhos de Deus. Sermos filhos amados de Deus. Temos um pai que nos ama profundamente. Todas essas coisas são maravilhosas. Mas se você olhar pelo anelo do Pai, qual seria o prazer do Pai? O Pai se alegra muito nos seus filhos. Mas onde Ele tem o seu prazer? Onde Ele tem os seus deleites? Nos filhos, o próprio texto vai falar sobre isso. Nos filhos amadurecidos. E por isso que Ele está falando dessa adoção de filhos. Então Ele está dizendo que Ele chamou esses para ser filhos, para que eles sejam o quê? Santos, irrepreensíveis. Abra no Salmo 19, e essa palavra irrepreensível, ela aparece lá. Salmo 19, olha, é interessante. Salmo 19, o versículo 13. E olha em que contexto que ela aparece. Salmo 19, versículo 13. Diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e ó, aonde ela está. Então serei irrepreensível. Você está vendo aonde que ela está ligada, essa palavra aqui? A soberba. Guarda o teu servo da soberba, para que ela não me domine, e então serei irrepreensível. Então você vai ver que quando o Senhor está falando ali em Efésios, ser santo e irrepreensível, nós devemos confiar no Espírito e não no nosso conhecimento. Somos chamados para andar e viver no Espírito. Somos chamados para ser guiados pelo Espírito. Caso isso não aconteça, a soberba vai nos dominar. E não estaremos diante do Senhor irrepreensível. É uma outra nota sobre essa palavra aí, irrepreensível. Percebeu? Esse é o chamado do Senhor, para confiarmos na obra do Espírito Santo e de revelação. Somos chamados para ser santos, para crescermos num progresso de santificação, como Hebreus 12, 14 está dizendo. E irrepreensível. Então volte lá para Efésios. Irrepreensível perante Ele em amor. Versículo 5, então. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então está aqui o significado, então, dessa palavra adoção de filhos. É exatamente o que nós estamos, com a ajuda do Senhor, colocando nessa manhã. A necessidade de maturidade dos filhos de Deus. E essa palavra adoção de filhos, então vai falar não apenas da maturidade, porque a palavra aqui, os irmãos conhecem, é ruiostesia, não é apenas ruios, não é apenas filhos maduros, mas é ruiostesia. Qual a diferença? A diferença é que esses filhos, eles devem crescer em maturidade, para que eles ocupem uma posição de responsabilidade na casa do Senhor.
Percebeu a diferença? Porque ele já começou falando, bendito Deus e Pai, mostrando duas coisas. A questão de sermos filhos, ou a filiação, e a questão de sermos o quê? Sacerdócio. As duas coisas estão contidas aí. Quando esses filhos crescem em maturidade, somente então eles estarão aptos a exercer o serviço sacerdotal. Porque essa é a posição de responsabilidade. E a ideia da adoção aqui, ela é diferente do que nós entendemos de adoção. A ideia da palavra adoção aqui é o quê? Aqueles que já são filhos de Deus, aqueles que já nasceram de novo, esses precisam passar pelo processo, que é a ideia de adoção. Essa é a ideia correta aqui nesse texto. Então, os que são filhos são entregues. Se você ler Gálatas, você vai ver sobre isso. Gálatas está falando que a lei foi dada como tutor ou aio, com que finalidade? Para conduzir a Cristo. Ali, a lei foi dada com esse propósito, veja, de conhecer a Cristo. Então, esse foi, já falamos, o erro e o desvio daquele povo. Eles deviam ter crescido no conhecimento de Cristo. E você sabe que eles não cresceram, porque quando Cristo veio, eles crucificaram o Senhor. Mas eles deviam conhecer o Senhor e se render ao Senhor, porque a lei foi dada para que eles conhecessem a Cristo. Então, aquele tutor é muito bem a figura, agora para nós, do Espírito Santo, porque ele é o tutor que nos guia, ele é o tutor que nos ensina. Ele é o tutor. Ensina sobre o quê? Ele fala sobre o quê? Ele revela o quê? Revela quando vai ser o nosso arrebatamento? Ele revela quem é o homem do anticristo? Ou qual é o que é o chip? Todas as coisas. Será que é isso que ele revela? Porque essas coisas não são absolutamente claras na palavra de Deus. E qual é o central da obra do Espírito Santo? Nos conduzir o seu povo à revelação da pessoa de Cristo. Ele é o tutor. Então, esses que são filhos, o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esses que são filhos, o Espírito Santo vai conduzir agora num caminho de maturidade, aplicando na nossa vida o caminho da cruz, pela qual João então viveu por 90 anos, para que então nós possamos conhecer o nosso Senhor. E estejamos então na posição de maturidade, para que possamos exercer a responsabilidade espiritual. E exercermos assim o serviço na casa de Deus. Uma outra necessidade nos nossos dias, de servos e de servas, que amem em primeiro lugar e conheçam em primeiro lugar o Senhor. Então podemos exercer aquilo que o Senhor também já falou que somos. Irmãos, está claro essas duas coisas? O que nós somos da parte do Senhor? Sacerdócio? Um simples sacerdócio? Não, um sacerdócio real. Mas como está o aspecto experimental desse serviço? Daquilo que já somos. Então, essa adoção de filhos fala dessa posição de maturidade. Volte um pouquinho aí, em Gálatas, no capítulo 4. E essa palavra aparece ali também, e vai nos ajudar a compreender. Versículo 4, Gálatas 4, 4. Diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aos que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, olha essa palavra aí, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele está falando a mesma ideia, para que nós pudéssemos receber essa adoção de filhos. Aqui ele fala da adoção de filhos. Em Romanos você vai ver que o Espírito é o Espírito de adoção, lá em Romanos 8. Lá ele está falando que o Espírito Santo é o Espírito de adoção. Ele está falando que é o Espírito Santo que vai conduzir esses filhos à adoção de filhos. E aí ele prossegue: e porque vós, veja, e porque vós sois filhos, isso já é certo. E porque vós sois filhos, enviou. Então você tem dois envios.
o envio do Verbo que se fez carne. Chegando o tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Esse foi um envio, mas nós não podemos desconsiderar o outro envio, tão singular como o primeiro. Aliás, só podemos então conhecer mais sobre o Verbo encarnado, se nós então recebemos também pela fé o Espírito da promessa, a qual todos nós já temos. Todos nós somos templo da habitação do Espírito Santo. Ele faz morada em nós. Mas quanto dele, desse Espírito, nós o recebemos? Então, novamente, nós temos o equilíbrio de duas verdades. Somos templo da sua habitação. Ninguém remove isso. Ninguém tira isso de nós. Somos filhos de Deus. Ninguém tira de nós essa posição. Graças a Deus. Mas qual é, então, o nosso avanço com relação a essas coisas? Qual é a nossa apropriação com relação a esse Espírito que nos foi dado? Para que recebêssemos, então, esse Espírito. Então, versículo 6, porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho, e olha a outra expressão. Quando que sai de nós, ou quem que expressa esse clamor, Abba, Pai? Isso não vem naturalmente de nós. Isso vem na medida que o Espírito de Cristo, o Espírito do seu Filho, vai nos revelando a Ele. Então nós vamos escutando o batimento do Filho e vamos clamar, Abba, Pai. Porque vamos saber que há um Paizinho, que é a ideia aqui, que nos ama. Porque esse Espírito está comunicando aos nossos corações o Espírito de Cristo, que há um Pai que nos ama, que clama, Abba, Pai. Essa é uma relação profunda dos filhos com o Pai. Essa é a comunhão eterna. Passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, para que ele participe dessa comunhão eterna, segura, firme em Cristo Jesus. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filhos. E ele vai falar, sendo filho, também herdeiro de Deus. Então ele está falando de maturidade. Ele está falando agora de posição desses filhos que cresceram, desses filhos que estão no processo de adoção, nesse processo de conformação a Cristo, nesse processo de conhecer o Senhor mais profundamente, de retornarmos à posição a qual Ele nos colocou. Que o Senhor possa comunicar essas coisas no nosso coração. Isso é de extrema necessidade no meio da igreja do Senhor nos nossos dias. Irmão, se o mundo está vivendo dia de trevas, a igreja tem sido ofuscada com tantas coisas. O mundo está em trevas. Nós, graças a Deus, porque estamos em Cristo, estamos na luz. Mas quanto dessa luz tem sido ofuscado? Quantos nossos olhos têm sido apagados? Quantas coisas têm sido confusas? Tão poucos estamos vendo claramente o nosso Senhor. Então, que o Senhor possa nos chamar de volta e ocuparmos a posição a qual Ele nos colocou. Quando nós pensamos, e nosso tempo está acabando, quando nós pensamos na carta lá em Éfeso, no livro de João, escrita por João, nós olhamos aquela igreja de Éfeso e vimos exatamente esse mesmo quadro. Quando João então dá aquela nota para aqueles irmãos, porque desde que Paulo falou a eles, passou em torno de 29 anos até quando João escreve aquela outra carta. E se você observar, você vai ver que quantas coisas permaneceram ali. O serviço permaneceu, até mesmo a percepção de algumas coisas permaneceram, distinguir falsos profetas. Então você vai perceber naquela carta, daqueles irmãos, que eles permaneceram com um monte de coisas boas, inclusive o conhecimento doutrinário. Porque se eles sabiam identificar falsos profetas, mas isso não significa que conhecemos o Senhor. Depois você examine com cuidado essa carta. Eles tinham essa percepção. Eles sabiam dizer, aquele é falso, porque eles conheciam as Escrituras.
Mas isso não significa que aquela assembleia, ou seja, ou aquele povo, então conhece bem o Senhor. Então eles tinham essa percepção, tinham uma boa doutrina, tinham obras, tinham perseverança, eles eram laboriosos. E o Senhor fala assim: conheço as tuas obras. Porque a ideia ali é que o Senhor sonda aqueles corações. E o Senhor sabe no interior e no íntimo deles se realmente essas obras são válidas, ainda que elas são boas. Mas quem sabe elas estão apenas no campo do conhecimento intelectual. Obras boas, legítimas, mas há uma repreensão do Senhor. E a repreensão é exatamente isso que nós procuramos colocar. Lembra-te, depois. E essa palavra, de onde? Você já observou esse texto? Lembra-te, pois, de onde? Não é de quando. E onde é diferente de quando. Ele não está falando de um pecado, um erro em si. Ele está falando: lembra-te, pois, de onde caíste. Da onde que eles caíram? 29 anos se passaram, as coisas boas permaneceram, o ensino permaneceu, a palavra estava aberta ali. Então o que aconteceu? Eles deixaram a posição em Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Lembra-te, pois, de onde caíste. Se você ler Salmo 73, o salmista Asaf está descrevendo a mesma coisa. Lembra desse texto? Salmo 73 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam olhando para o mundo, porque esse é o resultado. Quando nós deixamos essa posição, passamos a olhar para as coisas terrenas. É exatamente isso que estava acontecendo. Então o salmista estava olhando para o mundo e vendo o quê? O mundo está prosperando. Olha como eles estão bem. Olha como eles prosperam. E eu estou aqui nessa situação. O problema não era com o mundo. O problema não era com a situação. O problema é que ele estava fora da posição que ele deveria estar. Quando ele entrou no santuário de Deus, atinei com o fim deles. Está falando deles, daquela situação. E não é, muitas vezes nos pegamos exatamente assim. Problema aqui, dificuldade aqui, e o mundo está assim, e a situação é essa. Começamos a colocar nossa confiança até mesmo em governo. O problema não está no governo, o problema não está no seu irmão, naquele outro irmão, naquela assembleia, naquela outra assembleia. O problema é que estamos fora, muitas vezes, da posição em que Ele nos colocou. E estamos olhando aqui, sempre aqui. E teremos imensa dificuldade de vivermos a vida uns com os outros. Quando então retornamos ao lugar correto, à posição correta, olhamos da maneira como Cristo está vendo, e como a vontade de Deus governa e vê todas as coisas, então avançamos. Salmos também vai dizer, o salmista agora Davi: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Será que o salmista compreendeu onde ele estaria seguro? E qual era o lugar de sobriedade, de percepção espiritual? 1 Pedro 1,13 vai dizer: cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios. Ele está falando de mente. Uma mente que busca as coisas do alto é uma mente sóbria, porque ele conhece a vontade de Deus. Sobriedade. Uma mente que está voltado para si mesmo, para a sua própria vida, pelos seus próprios interesses, é uma mente que não tem sobriedade. Então essa é a repreensão da carta lá de João para aqueles irmãos de Efésios. Lembra-te, pois, de onde? Da posição que caíste. Volta-te, então esse é o caminho, e arrepende-te. Senão verei a ti e moverei do teu lugar o teu testemunho. Está falando do candeeiro. Que o Senhor iria remover o candeeiro, que está falando de testemunho, porque candeeiro fala de testemunho. Então, irmãos, isso é essencial para nós, muito essencial. Porque ele está dizendo: se isso não acontecer, se eles não voltarem,
a igreja não poderá dar nenhum tipo de testemunho. Porque o testemunho está relacionado ao lugar em que estamos. Teria tantos textos para lembrar sobre essas coisas. Ressuscitaste com Cristo, então fazemos o quê? Esse é o fato. Colossenses vai dizer isso. Buscai as coisas lá do alto. Olha esse texto em Colossenses. Abra, por favor. Colossenses capítulo 3. Diz assim: portanto, se fostes, já fostes, é uma ideia boa aí, já fostes. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, essa é a nossa inclusão com Cristo, nossa união com Cristo. De novo, esse é o fato estabelecido, estamos unidos em Cristo, ressuscitamos com Ele, estamos nele, estamos junto dele, esse é o fato. Mas se isso é assim, e é verdade, então tem um outro aspecto. Então, juntamente com Cristo, aí ele vai dizer assim, porque isso é verdade e é buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você viu de novo os dois equilíbrios? Se isso é verdade, a nossa união com Cristo é verdade, então por que temos um povo voltado para si mesmo e buscando as coisas terrenas? E buscando muitas vezes soluções do mundo. E buscando apoio muitas vezes na sua própria mente. Se estamos unidos com Cristo, então busquemos as coisas lá do alto, porque é lá que Cristo vive. E temos essa abertura, porque o Espírito habita em nós. Essa é a ideia desse texto. Então, o fato e a nossa experiência que se baseia no fato. A nossa mente tem buscado as coisas do alto. Nós temos se voltado a Cristo mesmo. Que o Senhor possa nos ajudar. Eu vou concluir aqui lendo um comentário de um irmão acerca de Hebreus 12, 14. Gostaria de terminar esse tempo colocando esse comentário desse irmão e o que ele fala de Hebreus 12, então, que lemos, versículo 14. Gostaria que os irmãos escutassem com bastante atenção. Ele diz assim: este ver não é comum, ele está falando de Hebreus 12, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, para que por minha glória sejam santificados. João 17, 24 que lemos, qual que era a vontade central do Filho? Para que vejam, a minha vontade é essa, que te conheçam a ti. A minha vontade é essa, que estejam comigo os que me dessem. Essa era a vontade do Filho. Para quê? Para que vejam a minha glória, não é isso? E mediante a glória, mediante aquilo que vemos, somos conformados à imagem de Cristo. Não é assim? Então, olha o que esse irmão vai dizer. Esse ver não é comum e superficial, abre parênteses, pois todos os olhos de salvos e de perdidos verão o Senhor quando Ele voltar à terra para julgar e reinar. Fecho parênteses. Esta santificação é o constantemente procurar estar na posição espiritual e poder contemplá-lo longa e profundamente com entendimento, resultando em plena e doce comunhão, de forma a agradá-lo integralmente, para realmente se contemplar a sua glória, hoje e sempre. Nossa visão deve ser em santificação. Penso que esse irmão compreendeu o que isso significa. Permanecermos sempre, de maneira longa, continuamente, na posição espiritual correta. Por isso que a palavra ali é hieros, uma relação especial com Deus. Isso não foi assim no início da nossa conversão. Ela é um progresso. É um relacionamento que cresce para o Senhor. Uma vida profunda com Ele. Na medida que permanecemos
na posição espiritual adequada. Amém. Senhor, nós te bendizemos pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado porque tu nos guardaste em mais esse tempo e pela tua rica e santa palavra. Confiamos ao teu Espírito, que possa comunicar essas coisas aos nossos corações. Aguardamos o teu falar nesses dias. Guarda, Senhor, a reunião da próxima sessão. Guarda o tempo de final de semana que temos aqui. Que o Senhor possa, pela sua bondade, continuar falando aos nossos corações. Amém. Irmãos, som. Perto.